Olá, meu nome é José Carlos Carturan e quero falar com você hoje a respeito de perfis comportamentais. Esse assunto tão abrangente, nós abordamos esse tema dentro de muitas empresas. Para que vocês tenham uma ideia, nós chegamos já a ministrar treinamentos de até 16 horas sobre este tema. E talvez você imagine, nossa, 16 horas, Carturan, falando sobre perfis comportamentais? Pois bem, é um assunto que não se esgota. Nós podemos correlacionar os perfis comportamentais à gestão de tempo, ao perfil de liderança, ao perfil do time, ao modo de gestão, à maneira de nós negociarmos, a como nós nos comunicarmos com as pessoas. Mesmo com tantas funcionalidades e tantas utilidades, infelizmente algumas pessoas não percebem a importância que conhecer os perfis comportamentais possui. Quando eu falo nessa importância, em duas vertentes. Primeira delas, autoconhecimento, para que nós possamos nos conhecer e consigamos perceber os pontos de melhoria e como essas características, que têm muito mais a ver com o estar do que com o ser, interferem no nosso dia a dia, no âmbito profissional e nos nossos relacionamentos pessoais. E na segunda vertente, o conhecimento do outro. Embora muitas pessoas não se deem conta disso, conhecer perfis comportamentais nos gera vantagem competitiva. Imagine, por exemplo, dentro de um processo de negociação, quando você, em poucos segundos, consegue detectar em qual perfil comportamental a outra pessoa com a qual você está negociando está operando. Há um grande amigo meu, alguém que eu considero um mestre, chamado José Orlando, que normalmente diz assim: eu não entendo como as pessoas não entendem. Pois bem, me permita parafrasear meu amigo e mestre José Orlando. Eu também não entendo como as pessoas não entendem a importância dos perfis comportamentais. A título de um exemplo mais prático, eu costumo citar nos treinamentos que talvez a maior negociação em termos de volume financeiro que a Eleven tenha fechado foi fechada exatamente pela detecção dos perfis comportamentais. Eu costumava me corresponder com a pessoa que estava negociando por e-mail. E por meio das mensagens que nós trocávamos por e-mail, eu imaginava que essa pessoa tinha o perfil tubarão e lobo. Sim, é possível nós detectarmos o perfil comportamental que o outro está operando até nas mensagens escritas, nas palavras ditas, na maneira como as pessoas colocam o corpo. Mas voltando à história, eu imaginava que a pessoa, como eu disse, tinha um perfil tubarão-lobo. Portanto, fiz uma proposta para levar àquela pessoa com esse perfil, um perfil tubarão e lobo. Tudo estruturado, porém muito objetivo. A proposta tinha 4 folhas. Entretanto, quando eu cheguei ao escritório dessa pessoa, na cidade de São Paulo, ao adentrar o escritório dele para esperá-lo para apresentar a proposta, eu detectei rapidamente que ele se tratava de um lobo-tubarão. Sim, embora eu tenha detectado os perfis, eu havia invertido a ordem e logo me subiu a ideia que, puxa vida, talvez ele ache essa proposta incompleta. 2 perguntas. Como você detectou isso, que a proposta talvez estivesse incompleta, e como você conseguiu detectar que ele era lobo-tubarão ao invés de tubarão-lobo? Vamos lá. Como eu detectei que a proposta estava incompleta ou estaria incompleta? Normalmente um lobo quer tudo muito bem organizado, criteriosamente organizado, com datas, prazos, e isso não estava contemplado porque eu coloquei e fiz a proposta para um tubarão, e um tubarão quer saber o seguinte: custo-benefício, quanto vai custar a proposta e que resultados isso me trará? E a segunda pergunta foi: como eu consegui, vendo o escritório daquela pessoa, detectar que ele era lobo? Sabe, falando bem a verdade, o escritório de um lobo certamente será muito diferente do escritório de um tubarão. No escritório de um lobo, todas as coisas estão minuciosamente organizadas, não há nada fora do lugar, tudo está perfeitamente limpo, tudo está, mesmo os mínimos detalhes, bem feito. No escritório de um tubarão, muito provavelmente haverá coisas fora do lugar, haverá papéis espalhados sobre a mesa. O tubarão se acha no meio daquela bagunça, mas ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, não de modo muito ordenado. Pois bem, eu cheguei a um escritório extremamente organizado. Quando o rapaz que iria me receber, o dono da empresa, entrou na sala, então, eu tive ainda mais certeza que ele era lobo, pela vestimenta. Quando ele pegou a proposta em mãos e começou a analisá-la, pela sua linguagem corporal, eu percebi que faltava alguma coisa. E ele manifestou isso verbalmente. Ele disse: puxa vida, Carturan,
a proposta está muito boa, mas eu não sei, eu não me sinto seguro, isso é uma palavra de lobo, eu não me sinto ainda tão certo de fechar porque alguns detalhes, outra palavra de lobo, estão faltando na proposta. Então eu disse a ele, eu peço então a você uma gentileza, você me receberia ainda hoje, daqui a algumas horas, para que eu refaça essa proposta de modo um pouco mais detalhado? Eu imaginei que você queria uma coisa um pouquinho mais objetiva. E como bom lobo ele disse, puxa vida, a minha agenda está completa hoje, dificilmente eu conseguirei um horário. Um águia ou um tubarão certamente conseguiria um horário. Então, utilizando o lado lobo dele, eu disse, olha, eu prometo que eu serei extremamente pontual e usarei no máximo 10 minutos. Então, abrindo uma exceção, ele disse, excelente, volte então às 15 para as 4. Um horário bem exato, horário bem de lobo. Perceba, todas essas características são muito pertinentes a alguém do perfil lobo, mais analítico, mais racional, mais fragmentado e sistemático no seu modo de pensar. Muito bem, eu peguei a proposta, fui à época a uma lan house e refiz completamente a proposta colocando planilhas, cronograma, todos os detalhes, todos os tópicos de cada treinamento. Saliento, a proposta era a mesma, ela só foi refeita para uma pessoa que operava de modo um pouco mais metódico. A proposta que tinha 4 folhas se transformou em uma proposta de 16 folhas. Eu pedi para que ela fosse impressa e encadernei em espiral para levar até esse rapaz, dono da empresa que eu estava visitando. Pontualmente eu estava lá e pontualmente ele também me recebeu, lembrando-me que eu tinha 15 minutos. Felizmente, a conversa durou 5 minutos, porque ele havia gostado da proposta, mas o lado lobo dele impedia-o de fechá-la sem que houvesse alguma certeza, algum cronograma, algo que o deixasse muito mais certo de que aquilo seria entregue da maneira como ele desejava. Quando ele começou a verificar a proposta, sabe quando a pessoa olha para o caderno e fala, agora sim? Pois bem, a proposta era, eu repito, a mesma. Ela foi apenas redefinida, redesenhada de acordo com o perfil comportamental. Quando ele percebeu que todos os critérios que ele havia balizado e que para ele eram importantes estavam sendo atendidos, a proposta foi fechada imediatamente, um programa de treinamentos para um ano inteiro. Perceba, saber perfis comportamentais é sim um grande diferencial. Você conhece o seu? Você seria capaz de dizer o perfil comportamental de pessoas que são próximas a você? Então, vamos fazer o seguinte. Faça o teste de perfil comportamental da Eleven. Ou, se você já o fez há mais de 3 meses, refaça-o. www.portaleleven.com.br. E vamos gerar um desafio a você? Pegue 3 pessoas que você conhece, mas não tem muita proximidade. Conhece, mas não são pessoas muito próximas a você. E peça para que elas façam também o teste de perfil comportamental. Mande o link para elas. Entretanto, antes disso, hierarquize, coloque a ordem que você acha que elas têm os seus perfis comportamentais. Lembrando que, ainda que todos nós tenhamos os 4 perfis, os 2 primeiros em percentuais é que dão o direcionamento do nosso comportamento, na ação e na reação. Aproveite e aprofunde o seu comportamento sobre perfil comportamental. Embora seja algo muito simples, no seu dia a dia, na empresa ou na família, você talvez perceba que poucas pessoas conhecem isso, porque tem pouca flexibilidade para se enquadrar no perfil comportamental dos outros.